Todos, havendo quórum, declaro aberto a 108ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ser realizada na modalidade híbrida, videoconferência e presencial. Submeto à apreciação a ata da sessão judiciária ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Começarmos com o processo. Qual é o número, Milene, por gentileza? Milene? Não, é o recurso eleitoral... Não, o número da pauta, o número. É o 0600... Não, 78. Número 4, é o 4, é? É número 8. Número 8, presidente. Recurso eleitorais na ação de investigação judicial eleitoral, número 0600-788, origem Santana, relator João Lage, representante Fúvio Ariosto Ferreira Favache. Recorrente e recorrida, Elma Garcia Gomes do Nascimento. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral, a todos que nos acompanham, senhores advogados, a pessoa do doutor Vladimir, tratam os autos de recursos eleitorais de Elma Garcia Gomes Nascimento e de Fúvio Ariosto Ferreira Favacho, contra a sentença do juiz da 6ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a AIGE, ajuizada pelo 2º recorrente em favor dela. Na sentença, extinguiu-se o processo sem relação de mérito em relação ao Diretório Municipal do Partido Democrata de Santana, o DEM, e julgou-se procedente o pedido de cassação do mandato de Elma Garcia em virtude da prática de abuso de poder econômico por transporte irregular de eleitores no pleito municipal de 2020, bem como declarou-se a inelegibilidade da investigada para as eleições a serem realizadas nos 8 anos subsequentes a 2020. Nas razões recursais, Elma Garcia alega preliminarmente a inobservância da regra de litisconsórcio passivo necessário da candidata recorrente, com as pessoas que supostamente praticaram os atos ilícitos. Alega ainda a nulidade da instrução em razão da não abertura do contraditório amplo acerca dos documentos juntados nas alegações finais. E também diz da violação ao princípio do juiz natural. E, no mérito, afirma que não existem provas da prática de abuso de poder econômico, de captação ilícita de sufrágio ou de transporte de eleitores diretamente pela recorrente ou por intermédio de terceiro. Diz também no mérito que há contradição no depoimento da testemunha Elias da Silva Queiroz, que não há vínculo hierárquico ou de amizade entre Arnóbio Flecha, marido de Elma, e Clebson Maia, que é autor dos supostos ilícitos. Fúvio Ariosto Ferreira Favacho alega, no mérito, que a sentença merece reforma parcial, exclusivamente no que se refere à determinação de retotalização de votos, de modo que os votos anulados sejam excluídos para fins de contagem em benefício da legenda da candidata cassada. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Sustentação oral do doutor Vladimir. Está presente, doutor Vladimir? Doutor Vladimir? Sim, excelência, estou presente. Marca aí, Milene, por gentileza. Você não está com a palavra, doutor Vladimir. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os presentes na 18ª sessão TRE. Senhor relator, doutor corregedor, desembargador João Guilherme Paes Mendes, meus colegas aqui presentes, quem saúda aqui na presença do doutor José Santos, que também fará utilização na tribuna, Sua Excelência, senhores julgadores, ilustríssimo membro da Procuradoria-Geral Eleitoral, doutor Pablo, senhores servidores, aqueles que somente podem nos escutar e não podem nos ver, embora em sessão virtual. Eu sou um homem branco, uso óculos, de paletó preto, camisa azul por baixo e gravata em tom vermelho escuro. Excelências, essa ação ela foi julgada procedente na
a origem de Santana, para condenar a cassação a vereadora Elma Garcia. Inclusive, o processo que deu origem a essa ação e que hoje tramita na parte criminal, ele teve a denúncia aceita. A promotoria denunciou a pessoa que fazia o transporte de eleitores em favor da vereadora Elma. Isso, naquela época da votação, naquela época da sentença, ainda não estava configurada. Hoje o quadro já se agravou e a pessoa que praticava o ilícito de abuso de poder econômico em favor da vereadora Elma está denunciado perante a Justiça Eleitoral, o processo tramitando regularmente. Não obstante tal fato, a sentença, reconhecendo antes mesmo da denúncia a gravidade da situação, optou por cassar o mandato da vereadora. E, no decorrer da sentença, entendeu que deveria dar posse, quem seria o legitimado para sucedê-la, seria o seu primeiro suplente daquele partido, daquela coligação, naquele momento, na verdade, daquele partido. Entretanto, isso afronta diretamente a Resolução 23.611, de 2019, que já regula hoje essa eleição, e que ela vem sendo construída através de uma jurisprudência firme e de um indicativo claro de que isso se reveste de uma sanção, de um prestígio à ilegalidade. O TSE, julgando o caso de 2018, quando ainda isso era corriqueiro, né, julgou em 2020, né, ou um pouco antes do caso, julgou dizendo, a partir de agora, isso foi o processo no qual o próprio Tribunal Superior Eleitoral reviu a sua resolução e disse assim o ministro Mauro Campbell, a situação, permita-me, por favor, para mostrar o tamanho da gravidade da situação e a evolução jurisprudencial nesse caso. A partir de agora, esses votos de 2018 que tinham sido obtidos por ilícito eleitoral reconhecido em condenação serão considerados totalmente nulos. Deverá ser feito o recálculo do quociente eleitoral, excluindo-se da contagem. Essa disposição está mais próxima do artigo 222 do Código Eleitoral, no capítulo que trata das nulidades de votação. A norma diz que é anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação e das figuras de abuso de autoridades. Para as eleições de 2020, que é o caso em espécie, essa discussão não existirá mais, porque, nas palavras do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o problema foi corrigido. O pleito será regido pela 23.611, cujo artigo 195 prevê anulados subjúdice os votos dados à chapa cujo registro tenha sido cassado posteriormente à eleição. Então, veja que o tribunal já apontava jurisprudencialmente para a correção desse detalhe, no qual o determinado parlamentar eleito tinha o seu mandato cassado, seus votos anulados, seu mandato cassado porque ele cometeu uma fraude, mas os votos oriundos dessa fraude ainda continuavam a aproveitar o partido, a coligação, o que é uma falta de integração sistêmica da nossa lei e que repetia-se, né, que fazia-se na resolução. O tribunal, vendo isso, ele vem e corrige, primeiro jurisprudencialmente, num caso concreto, e transforma isso em lei em 2019, através de uma resolução que regeu esse pleito e que diz, né, no artigo 195, serão computados como anulados subjúdice os votos dados à chapa que contenha candidato, cujo registro, inciso 2, posteriormente à eleição, venha a ser cassado posteriormente à eleição nos termos da linha B do inciso anterior. Né? Qual é? Cassado por ação autônoma, ação de investigação judicial eleitoral, por decisão contra a qual tenha sido interposto o recurso com efeito suspensivo. No artigo 198 da mesma resolução, ele determina, serão computados como anulados os votos dados a candidato cujo registro, a letra B, cassado em ação autônoma por decisão contra a qual tenha sido interposto recurso
com efeito suspensivo, que é exatamente o caso. E, após a eleição, vem a ser cassado nos termos da linha B, ou seja, tendo recurso, que é o caso, com efeito suspensivo, e tendo sido esse recurso, depois de uma ação econômica que demonstrava a cassação do mandato, esses votos têm que ser anulados e tem que ser feita a recontagem desses votos. Isso é muito importante, porque verificou-se que, havendo a jurisprudência, ela indicava um acréscimo substancial ao entendimento sistemático da lei, que fazia com que ela se transbordasse para ser positivada na resolução eleitoral. E é isso que foi discutido também em outros lugares, na doutrina, em farta doutrina foi discutida, foi objeto de debates em academias. Eu trago isso nas razões recursais, eu acredito que vossas excelências tenham tido a oportunidade de ler, ou tenho certeza que isso será abordado como muito tecnicamente, sempre o faz o relator dessas ações, mas é importante que se diga que, por conta dessas razões, da reforma do andamento jurisprudencial, da reforma, da positivação, da integridade do sistema, deve-se manter a sentença de cassação, porque agora já há um passo mais grave, com denúncia contra aquele que deu causa do aproveitamento de votos que foram obtidos de maneira ilegal pela vereadora Elma, e que agora ainda continuam ilegalmente sendo computados, desvirtuando, por um lado ou por outro, a vontade do eleitor e desrespeitando a justiça eleitoral, ao processo democrático. Pede-se, então, que seja reformada parcialmente a sentença, para manter a cassação, para, nesse momento, determinar o recálculo e verificar que a quem de direito, conforme demonstrado na peça, mas que será feito pelo sistema, SISTOT, pela forma correta na área técnica, essa vaga cabe, então, ao PSDB, e na titularidade do seu primeiro mais votado, o vereador Fulvio Ariosto Favacho. E importante que, sendo agora já um segundo grau de jurisdição, que venha a determinação da posse imediata, caso seja essa a decisão do tribunal. Com essas considerações, espera somente a reforma parcial para determinar a nulidade desses votos, que esses votos da vereadora sejam anulados, a retotalização e a condução imediata do vereador Ariosto ao cargo, a ser diplomado e assumir o cargo na Câmara de Vereadores de Santana. Muito obrigado pela atenção dos senhores. O José Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Você está com a palavra. Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo bem. Pois bem, boa tarde. Saúdo o presidente, senhor Gilberto Pinheiro, nosso relator, João Guilherme Lages, aos juízes presentes, Matias Pires, ao juiz João Paulo Madeira, ao juiz Orlando Vasconcelos, doutor Mário Franco, doutora Ayadin Alencar, e ao promotor Pablo Beltrán, também que está representando o Ministério Público. Não poderia deixar de saudar também todo o corpo administrativo do TRE, a quem tenho honra de falar, diretamente por ser mais próximo, quase que semanalmente aí presente, por representar alguns partidos políticos e alguns também deputados e prefeitos do nosso Estado. Gostaria também de saudar o nosso colega que fez a defesa, doutor Vladimir, que fez a defesa do Fulvio, e essa defesa de quem herdaria o mandato da senhora Elma Garcia, se assim perdesse. Gostaria de falar um pouquinho do processo que, no juízo de piso, gerou a cassação do mandato da dona Elma Garcia. O processo foi instruído totalmente por uma juíza e acabou sendo sentenciado por outra, ali na mudança das juízas eleitorais ali de Santana. Mas a sentença, ela tem por base 3 fatos. Ela tem por base, quando se analisa ela, os depoimentos, 3 depoimentos que foram trazidos pelo senhor Fulvio Ariosto, pelos seus advogados ali, que juntaram os três acabaram contando uma história muito parecida. Apesar de contar a história muito parecida, nenhum deles afirmou que conhecia a dona Elma Garcia, ou que a dona Elma Garcia fez a promessa de troca de dinheiro por voto ou algo assim. Todos falaram que um terceiro teria oferecido uma carona para que eles votassem em Santana, mas em nenhum momento falou-se em troca de dinheiro, em oferecimento de dinheiro, e apenas sim nessa carona. Mas nenhum, volto a dizer, nenhum falou que conhecia a dona Elma Garcia ou que
ouviu falar que ela estaria prometendo. Nenhum. Apenas um no momento que falou que conhecia Elma Garcia, quando foi questionado pela juíza que ali estava instruindo, ele pega e fala, se corrige e fala, não, realmente, não conheço Elma Garcia. Quem pediu o voto para ela foi um senhor chamado Gato Mendes, mas ela nunca falou com a gente, e inclusive quando a Polícia Federal parou o carro, no carro não foi encontrado dinheiro, no carro não foi encontrado material. Então, a sentença foi baseada em cima desse depoimento, totalmente diametral à legislação eleitoral. A legislação eleitoral ela é muito clara em relação à condenação por depoimento de maneira singular, o artigo 368. A jurisprudência do nosso próprio tribunal bem clara em relação a isso. Tivemos um julgamento recente agora do prefeito de Serra do Navio, inclusive que o relator do nosso processo aqui, que está sendo questionado, também era o relator daquele processo, e foi muito claro em relação até uma frase que me chamou a atenção, num tríduo jurídico dele que foi levantado, do nosso relator do processo, que ele diz o seguinte, que o fato jurídico pode até existir, sem o autor concreto não se pode condenar. O fato jurídico ali do senhor Gato Mendes ter oferecido uma carona em troca do voto pode até existir, mas não se pode afirmar que foi a dona Elma Garcia que fez a troca, a promessa ou algo assim parecido, inclusive com base num depoimento que foi trazido pelo aqui suplente, pelo que seria o suplente, que na verdade nem do partido teria que se fazer anulação dos votos para que o partido dele herdasse a vaga, para que ele pudesse ser o vereador ali que herdaria a vaga dela. Outro fato que a gente destaca muito no nosso recurso é a questão de terem juntado algumas provas em fase de alegações finais. Inclusive, a juíza, na sua sentença, ela cita uma conversa do senhor Arnaldo Flecha, que é o marido da dona Elma Garcia, com o condutor do carro, que eles seriam o coronel da PM e um cabo da PM, e aí um perguntaria para o outro quando é que ele teria uma folga, sendo que ele era vinculado hierarquicamente, então nada a ver com a eleição. Mesmo assim, ela cita isso, e lá no final ela ainda diz assim, olha, realmente isso aqui foi trazido em fase de alegações finais, não pode ser usado como prova, então nós não usaremos como prova, mas ela cita na sentença. Então, se ela cita na sentença, para mim, pode ser usado, sim, como base para que seja prova, e por isso nós pedimos a nulidade. São dois fatos que, para mim, são insuperáveis. A questão da nulidade por não abertura de contraditório, a questão da nulidade por ter apresentado essas provas em alegações finais. Inclusive, o Ministério Público usa também um engendradozinho que tenta vincular o coronel Arnaldo Flecha com a dona Elma Garcia, com um vínculo antigo de Assembleia Legislativa com esse senhor que seria o condutor. Provas, documentos, todos trazidos em fase de alegações finais. Não foram trazidos durante a instrução processual, mas sim em fase de alegações finais. E ali não houve nenhuma decisão saneadora da juíza naquele momento que pudesse corrigir ou dar prazo para que a gente pudesse analisar e instruir melhor o processo. Destacando que nós estamos falando aqui da perda de um mandato, o mandato que foi dado e outorgado pelo povo. Quando ainda há pouco o nobre colega fala que os votos foram todos conseguidos através de transporte de eleitores, veja bem, estamos falando de Santana, um município de 120 mil habitantes, e a dona Elma Garcia, uma das vereadoras mais votadas de Santana, atual presidente da Câmara de Vereadores, teve aproximadamente 1.000 votos. Então, quase que impossível falar que seria de carreta, de transporte, que a eleição dela se deu. Foram 1.000 votos dentro da segunda maior cidade. Foi um mandato outorgado pelo povo. Destaco também que o fato ele ocorreu às 9 horas da manhã. Ele não ocorreu ao final da tarde, ele não ocorreu ao final da eleição, ele ocorreu às 9 horas da manhã, o fato não foi tão potencial, ele não teve uma mudança à eleição, principalmente porque foi e ocorreu no início da manhã. Outro fato que nós gostaríamos de destacar é da juíza que sentenciou.
Sabemos, e isso é bem questão já debatida, a questão de juiz natural, mas a gente destaca aqui que a juíza que instruiu o processo todo não foi a que sentenciou. A que sentenciou, inclusive, um pouco longe da questão das provas, nós gostaríamos de destacar os vídeos da juíza que ela instruiu, que ela, diversas vezes, ela questiona as testemunhas. Você conhece a dona Elma Garcia? Ela lhe prometeu algo? E várias vezes as testemunhas se contradisseram no seu depoimento, inclusive a última, que foi a base da sentença, ela começou realmente afirmando que conhecia a Elma Garcia, mas quando questionada pela juíza, ela fala que não conhecia a dona Elma Garcia, que realmente não recebeu nenhum tipo de vantagem da dona Elma Garcia para que ela votasse nela. Então, não ocorreu necessariamente esse abuso de poder econômico através de transporte de eleitores, como assim se apresenta pelo nosso querido colega Vladimir. Não se apresenta também um ato lesivo às eleições de Santana, naquele pleito, em relação a essa carona oferecida pelo senhor que foi apreendido no dia às 9 horas da manhã. Gostaríamos de destacar também que não se pode comprometer um mandato outorgado pelo povo por atos feitos por terceiros que não são vinculados à senhora Elma Garcia. Nós estamos agora entrando no mérito da responsabilidade objetiva. É preciso ressaltar que no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, para se configurar essa captação ilícita, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, como a realização de condutas enumeradas pelos dispositivos como doar, oferecer, prometer, entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor, inclusive emprego ou função pública. Segundo fato, seria um dolo específico de obter o voto do eleitor. Terceiro fato seria a participação ou anuência do candidato beneficiado, que é o que nós não temos aqui, essa responsabilidade objetiva da dona Elma Garcia. Em nenhum momento no conjunto probatório, em nenhum momento no caderno probatório, se vinculou a Elma Garcia a esses fatos. Não existe. Não existe, volto a dizer, não existe nenhuma prova no caderno probatório que vincule Elma Garcia a esses fatos trazidos hoje aqui. No presente caso, a mera indicação de que o casal envolvido teria manifestado apoio, quando eu falo casal aqui envolvido, é no outro ponto da sentença, onde, além dos testemunhos, a juíza fala que teria um vínculo com a senhora Sandra Lacerda e com Marquinhos, que eles seriam amigos da dona Elma Garcia, através de um print screen, de uma ata notorial do Facebook, onde vincula uma foto deles juntos. Seria outro engendrado para tentar vincular eles à dona Elma Garcia, mas totalmente fora da realidade do momento aqui do processo. Tempo, excelência. Só finalizar. Nesse sentido, a gente solicita que seja julgado improcedente os pedidos do Ministério Público, os pedidos do senhor Fúvio Ariosto, e que a dona Elma Garcia seja considerada inocente aí da acusação do abuso do poder econômico de transporte de eleitores. Obrigado pela atenção. Procurador Regional Eleitoral. Obrigado. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, senhores advogados, senhoras e senhores que nos assistem. Bom, a manifestação ministerial já foi lançada aos autos e eu vou tentar fazer uma breve síntese, porque daquilo que consta no caderno processual, eu mantenho, na presente ocasião, a manifestação já exarada. Do que se trata aqui? No dia das eleições, um senhor chamado Clebson foi preso em flagrante naquilo que se identificava a princípio como transporte de eleitores. Essas pessoas, esses eleitores, foram conduzidos à Polícia Federal e foram ouvidos. E naquela ocasião, eles disseram, os três, que a pessoa que havia encomendado o transporte, ou em nome de quem se fazia o transporte, era a candidata Elma.
Esses depoimentos foram corroborados em juízo. Então, o primeiro fato digno de nota é que não se trata de testemunhas meramente trazidas pela defesa ou por, enfim, que de alguma forma tivessem uma perspectiva enviesada ou dúbia apenas no momento da instrução processual. O depoimento deles, colhidos em juízo, esses depoimentos colhidos em juízos, são uníssonos e coerentes com o depoimento prestado por essas mesmas pessoas quando ouvidos, quando interrogados perante a autoridade policial. E eu me permito mencionar, tanto no depoimento deles, quanto dos agentes policiais que agiram na ocasião, citam nominalmente a pessoa, a então candidata Elma. Então, esse é o primeiro fato, o primeiro elemento documental constante nos autos, porque o auto de prisão em flagrante foi trazido aos autos, esse primeiro elemento documental corrobora posteriormente a prova posteriormente colhida em sede judicial consistente nos depoimentos. Faço essa distinção apenas para ressaltar o que foi defendido ora na tribuna. Registro também que alguns desses elementos trazidos no mérito, em relação aos quais se tentou afirmar a ofensa ao princípio da não surpresa, do contraditório, não, de fato, não ocorreu essa violação ao devido processo legal. Por quê? Por duas razões, em síntese. Primeiro, parte dos elementos indicados como surpreendentes, parte deles consiste apenas, única e exclusivamente, naquilo que já era objeto do inquérito policial. E esse inquérito policial foi o que instaurou e que se um procedimento investigatório e a posterior denúncia oferecida, ação penal em curso, e também a presente AIGE. Mas mais do que isso, ao menos na manifestação do Ministério Público Eleitoral, não há nenhum documento juntado, a menção ao documento produzido. Para além disso, a sentença expressamente rechaça estar calcada nesses elementos. Então, a sentença proferida, ao enfrentar esse tema, explicitamente indicou que não utilizaria esses elementos que foram mencionados no curso, no bojo das alegações finais, tanto de um dos recorrentes quanto do Ministério Público Eleitoral. O que mais há? Quais são esses outros elementos que dão força à pretensão deduzida e que calcaram a sentença? O primeiro deles, como dito, foram os elementos colhidos no momento da prisão em flagrante. E foram ouvidas, naquela ocasião, as 3 testemunhas posteriormente escutadas em juízo e o ora réu, o atualmente réu da ação penal, e que não consta na presente AIGE, que é direcionada apenas à candidata, mas peça importante nesse cenário, o senhor Clebson Maia de Almeida. O que disseram as 3 testemunhas, que são os eleitores conduzidos? Eles são uníssonos em indicar que vieram da mesma localidade, Gurupá, de Voadeira, e que foram apanhados em Santana por uma pessoa, e que nesse trajeto, tanto no momento em que foram abordados e a eles foi oferecido transporte, quanto no momento da chegada para a votação em Santana, no Porto de Santana, são uníssonos em indicar que uma pessoa trazendo a imagem da candidata Elma, indicou a possibilidade desse transporte. E apresentou, inclusive para eles, Santinho, uma imagem da candidata. Todos eles também são uníssonos em indicar que, ao chegarem no veículo, eram pelo motorista, que ora atualmente responde à ação penal, como dito, o senhor Clebson Maia de Almeida, eram novamente questionados acerca de em quem votariam, acerca do seu candidato. E indicavam os transportados que já havia sido feita menção à candidata Elma, inclusive, enfim, que votariam, etc. Nessa condução é que foram abordados pela autoridade policial, pela polícia, e conduzidos diante da situação flagrancial.
Há um outro elemento para além dos depoimentos colhidos em juízo. Nessa abordagem policial que ocorreu na manhã do dia da votação, foi encontrado no veículo abordado um material de campanha da vereadora Elma. Isso é mencionado também na sentença. Me permito agora fazer breves sínteses quanto ao conteúdo dos depoimentos. Eu fiz um apanhado geral de cada um deles e me permito, com a tolerância de vossas excelências, me permito transcrever ou rememorar pequenas passagens constantes na sentença. O que disse Adelino de Freitas Chagas, que é trabalhador rural de Gurupá, que foi votar em Santana, falaram para ir até Santana, pois lá eles davam transporte de graça numa voadeira. Aí ele veio votar. Que a promessa de transporte foi feita por alguém chamado Gato Mendes, que só foi oferecido transporte de graça, que o senhor Gato Mendes estava na voadeira indo para Santana, que entregaram para ele o santinho da candidata Elma e falaram para votar nela. Que não conhece pessoalmente a vereadora, e foi Gato quem falou para ele votar, que não conhecia Clebson, que é o motorista, que o motorista só falou bom dia e os levou para a escola Padre Simão, que o motorista da L200 perguntou se eles já tinham o santinho, e ele respondeu que sim, que o santinho foi dado por Gato Mendes. No mesmo sentido, quase ipsis literis, o depoimento de Elias da Silva Queiroz, que também fala que não conhecia ela, que votou porque pagou o transporte para buscá-los, a voadeira no caso, que o motorista do carro perguntou se eles vieram para votar e perguntou em qual candidato eles iriam votar, e ele respondeu que seria a Elma Garcia. Da mesma forma, o senhor Júnior Carlos Valdino Vasquez. E aí resta, por fim, o depoimento, a oitiva do senhor Clebson Maia de Almeida, que era o motorista que então foi preso em flagrante. E ele disse, basicamente, uma história absolutamente incrível. E eu digo incrível por incoerente. Primeiro, não sabia explicar o carro que dirigia, e era um carro alugado. Segundo, não sabia explicar o que fazia o material de campanha no seu veículo. Terceiro, não sabia explicar adequadamente a relação que tinha com o proprietário do carro e a que título teria havido aquele empréstimo. E quarto, ele, motorista do carro, não possuía habilitação. Então, esses elementos dão um contexto de um cenário que não encontra uma resposta, senão aquela que o motorista, então, preso, a partir da demanda da candidata, ora investigada, agiu em favor dela para transportar pessoas que não conhecia. E o vínculo, finalmente, o vínculo entre o motorista e a candidata, apesar de negado ou de uma tentativa de desvirtuar, etc., esse vínculo também restou demonstrado a partir de dois elementos. O primeiro deles, a própria oitiva do senhor Clebson em juízo, que afirma que a postagem em seu Facebook de apoio ao candidato Elma foi marcada por terceiros, mas que ele mesmo não postou nada, etc. Ou seja, que havia uma ciência mínima. Segundo, e aí é o outro elemento probatório constante nos autos, há uma ata notarial que não foi impugnada pela investigada, há uma ata notarial que demonstra a existência do vínculo prévio e íntimo entre o motorista apreendido e a candidata. Nesse ponto, merece destaque o que foi indicado na sentença. Eu vou ler breves trechos para ilustrar essas passagens. A bem da verdade, disse a juíza, a bem da verdade, constato que a proximidade entre os envolvidos restou cabalmente demonstrada, inclusive em razão da análise do depoimento do condutor do veículo, Clebson Maia de Almeida. De acordo com seu depoimento, a condução do veículo no dia da eleição foi solicitada por Marcos Giovano Soares Ribas, proprietário da empresa locatária do veículo, denominada tal. Clebson Maia expressamente afirmou que ocasionalmente presta serviço como segurança da referida empresa, muito embora seja policial militar, alegando ter sido incumbido pelo seu amigo Marco para a tarefa de condução do veículo em debate, mesmo sem possuir habilitação para dirigir. Mais adiante fala: além do mais,
ou melhor, seguindo, assim são manifestamente duvidosas e contraditórias as afirmações do depoente, que sequer foi capaz de dizer o nome da empresa para a qual supostamente figura como prestador eventual de serviços. Além do mais, verificou-se que o senhor Marcos Giovano Soares Ribas é esposo da senhora Sandra Lacerda, a qual efetivou postagens na rede social em manifesto apoio à candidata da representada Elma, a candidatura da representada Elma, tendo sido diretamente parabenizada por terceiros por ter, entre aspas, apostado e lutado pelo fortalecimento do seu grupo. Também ficou, fecho aspas, também ficou evidente a amizade entre Sandra Lacerda e Clebson Maia, literalmente demonstrada em legenda para homenageá-lo pelo Dia do Amigo e pelo presente recebido, qual seja uma galinha caipira, ata notarial e detal. Outro sim, índice da ata notarial e detal, com teor igualmente não impugnado pela representada, que esse seu marido, Arnóbio Flash Nascimento, possuem laços de intimidade e amizade com Clebson Maia, frequentando o mesmo ambiente familiar em torcida de jogo de futebol. Além disso, restou incontroverso o fato de o esposo da representada é também primo de Clebson, coronel da Polícia Militar, havendo, portanto, relação hierárquica entre eles. O que se tem, então, desse cenário é uma prisão em flagrante, ocasião na qual as três pessoas, os três transportados, reconheceram que, quando abordados no local onde residiam, houve a menção expressa ao nome da candidata representada, situação ou circunstâncias essas repisadas em sede judicial, quando da oitiva judicial. Então, o que há é esses elementos documentais e testemunhais que, coerentes interna e externamente, ou seja, coerentes entre si, cada um dos depoimentos é coerente internamente e coerente com o depoimento tanto das outras pessoas ouvidas, como dos demais elementos constantes nos autos. Todos esses elementos fazem nascer, sem sombra de dúvida, que a única explicação plausível para aquela circunstância identificada, qual seja o transporte de eleitores, o transporte de pessoas, passageiros, no dia das eleições, ao local de votação, com a presença de propaganda ou de material de campanha, no interior do veículo abordado, por pessoas que, de forma coerente, uníssona, coerente, como eu digo, internamente, ou seja, no bojo do próprio depoimento, como em relação aos outros depoimentos e aos outros elementos dos autos, todos esses elementos apontam para a única explicação plausível para o fato ocorrido foi o transporte determinado pela candidata àqueles eleitores em benefício de sua campanha. Não existe, não há outra explicação que possa dar coerência aos elementos que foram trazidos aos autos. Repito, esses elementos são elementos documentais, consistentes no inquérito policial que foi na prisão em flagrante, melhor dizendo, que não veio aos autos do processo todo o inquérito, mas os elementos do flagrante vieram, os depoimentos testemunhais, o material de propaganda encontrado no carro, a proximidade entre os envolvidos. O resultado do processo sempre há de refletir aquela situação ou aquela compreensão que melhor reconstrói os fatos, excluindo, para além de qualquer dúvida, as demais alternativas. No presente caso, as explicações lacunosas da recorrente investigada somente refletem as incoerências da narrativa do motorista que foi preso e não conseguem oferecer uma resposta crível, coerente ou minimamente satisfatória para aqueles elementos que ocorreram e que restaram documentados. A tese do recorrente, encerro aqui, oferece, sim, de forma lógica e substanciosa, uma explicação aos fatos ocorridos. Explicação essa subsidiada nos elementos mencionados anteriormente. Com essas considerações, repiso, os fatos restaram demonstrados, a gravidade deles é inequívoca, porque o transporte se deu de maneira organizada e sistemática, todos esses elementos somados permitem
a manutenção da sentença, a confirmação da sentença e dos efeitos que foram determinados judicialmente, quais sejam a cassação e a declaração de inelegibilidade. É a manifestação. Eminente relator. Está fechado teu áudio, João. Ok, agora, Ok. agora sim. Senhor presidente, ilustres pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, presentes os pressupostos, eu estou conhecendo os recursos. Alguma objeção? Vossa Excelência pode prosseguir. Inicio o voto enfrentando uma prejudicial, né, um pedido que foi feito de extinção do processo em face de não citação de um litisconsorte que é Clebson Maia de Almeida e Gato Mendes, os quais o recorrente alega que seria um litisconsorte necessário e pede, então, a extinção do feito, e eu estou rejeitando essa prejudicial em face da jurisprudência recente do TSE, que torna facultativo, né? Mudou a partir de 2021 o entendimento daquela corte sobre a natureza do litisconsórcio passivo nessas ações que veiculam análise de abuso de poder, que a partir de agora é facultativa. Então, com esses argumentos, citando jurisprudência, eu estou rejeitando esta preliminar de extinção do processo. Alguma objeção, Nádia? Vossa Excelência pode prosseguir, rejeitada a preliminar de extinção do processo por ausência do litisconsórcio. Perfeito. Há uma segunda prejudicial também, que é um pedido de nulidade da instrução em face de ausência de contraditório sobre documentos juntados em alegações finais. Eu também discorro aqui em longo parecer, que inclusive franqueei o voto aos ilustres pares, eu afasto essa prejudicial, né, com destaque que a rigidez processual e a observância das garantias do contraditório e ampla defesa estão preservados na medida em que o documento foi juntado em alegações finais e seja desconsiderado para fins de apreciação do mérito. Né? Em outras palavras, a inobservância do contraditório em relação ao documento impugnado tem caráter periférico sobre o conjunto de provas produzidas, e ainda que seja excluído do raciocínio traçado pela decisão da juíza, não tem aptidão para por si só alterar a conclusão lógica a que se chegou. Então, estou rejeitando essa segunda prejudicial, senhor presidente. Alguma objeção? Vossa Excelência pode prosseguir, rejeitada a segunda preliminar. Um minutinho só que apagou aqui, eu vou entrar de novo no meu arquivo. Um minutinho só. Ok. Ainda há uma terceira prejudicial de mérito, senhor presidente, ilustres pares, que diz respeito à violação em face do princípio do juiz natural. Em suma, a parte sustenta a violação a este princípio, porque a juíza que iniciou a instrução, né, foi a doutora Aline, não foi ela quem sentenciou, que foi sim a Michele, que foi a sentenciante. Porém, como estou desenvolvendo aqui no corpo do voto, em caso de que termina a jurisdição eleitoral de um juiz, aquele que o substitui é ele que é o juiz que deve julgar a causa. Então, o que a parte queria é que se chamasse uma juíza que fez a instrução, mas não tem mais jurisdição eleitoral, para sentenciar, o que, a toda evidência, não é assim que ocorre. Então, de modo que eu estou também rejeitando esta preliminar, senhor presidente. Preliminar de violação ao princípio do juiz natural. Coloco em votação. Alguma objeção? Rejeitada também a preliminar. Excelência pode prosseguir. Obrigado. E no mérito, então, senhor presidente, ilustres pares, a tese recursal é de que, primeiro, não existem provas da prática de abuso do poder econômico, de captação ilícita de sufrágio ou de transporte de eleitores diretamente pela recorrente ou por intermédio de terceiro. Segundo, que há contradição no depoimento da testemunha Elias. Terceiro, que não há vínculo hierárquico ou de amizade entre Arnóbio, Flecha e Clebson. Primeiramente, no tocante à inexistência de provas
sobre a ocorrência de transporte de eleitores, a sentença aduziu que os depoimentos dos eleitores ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que eles foram transportados de graça, de Gurupá até Santana, em uma embarcação tipo voadeira, para que votassem na candidata ao cargo de vereador Elma Garcia, e que não lhes foi oferecido dinheiro para tanto, que depois pegaram um carro que os levaria até o local de votação, quando foram abordados por equipe da Polícia Federal. Dada a particular relevância da prova testemunhal para o delinde do caso, em tela, transcrevo abaixo os aspectos relevantes dos depoimentos colhidos em juízo. Então, aí eu faço essa transcrição, que tiro da sentença, é uma longa transcrição, e me reservo aqui para não transcrever e dizer toda aquilo que consta na sentença. Extrai-se da análise dos depoimentos acima mencionados que os 3 eleitores que testemunharam sob compromisso foram uníssonos na afirmação de que lhes foi oferecido transporte gratuito de Gurupá a Santana para fins de votação direcionada à candidata Elma. É isso que consta no trecho que interessa da sentença. Prossigo. A partir destes elementos, a juíza entendeu estar caracterizada a finalidade eleitoral e concluiu que a situação descrita configurou o ilícito de transporte irregular de eleitores por parte de Clebson, bem como abuso de poder econômico, porque o financiamento do transporte aos eleitores representa o uso do poder econômico como instrumento ilegítimo para desequilibrar a disputa eleitoral. Transcrevo, então, para o trecho da sentença em que ela resume isso. Desta feita, não prospera, prossigo eu, a tese da inexistência de provas quanto à prática de transporte irregular de eleitores, pois as provas testemunhais são harmônicas e contundentes em confirmar que a ocorrência de tais práticas ilícitas ocorreram. Sob a ótica civil eleitoral, tais provas são suficientes para caracterizar a prática do abuso do poder econômico, porquanto a utilização de recursos financeiros para montar uma robusta infraestrutura de transporte fluvial e terrestre para benefício eleitoral indevido denota gravidade capaz de abalar a normalidade e a legitimidade da eleição, porque se trata de fator ilegítimo, de desequilíbrio da isonomia entre candidatos e ofensa à lisura do pleito. Quanto à vinculação da candidata investigada aos ilícitos praticados para fins de responsabilização, a recorrente alega que o depoimento de Elias é contraditório ao afirmar que o transporte ao local de votação foi pago por Elma, apesar do depoente confirmar que não conhecia a candidata investigada. No entanto, a incongruência foi esclarecida ainda em audiência, no vídeo número 47. Após a formulação da pergunta feita ao depoente, ele complementa sua fala e esclarece que, abre aspas, foi o cara da voadeira, fecha aspas, que disse que Elma havia pagado o transporte. Portanto, não se verifica contradição que invalide ou fragilize o conteúdo do depoimento de Elias ou dos demais eleitores transportados. Ainda no tocante à responsabilização, a recorrente sustenta que não há vínculo hierárquico ou de amizade entre Arnóbio Flecha, marido da candidata, e Clebson, que é o motorista, como forma de frisar a tese de inexistência de correlação da candidata e o autor da conduta ilícita. A sentença impugnada enfrenta este ponto, e eu transcrevo todo o ponto para deixar isso bem claro. Nos fundamentos apresentados, registra-se a existência de vínculo entre Elma e Clebson por duas perspectivas distintas. A primeira, através do vínculo de amizade entre Clebson e o casal Marcos Ribas e Sandra Lacerda, os quais eram apoiadores de Elma e proprietários do veículo utilizado no transporte de eleitores. A segunda, pelo vínculo hierárquico de amizade e parentesco entre Clebson e Arnóbio Flecha, que é esposo de Elma. Com efeito, não se produziram provas submetidas ao contraditório que corroborassem a existência de vínculos hierárquico ou de amizade entre Clebson e Arnóbio, de maneira que, ao excluí-los do raciocínio formulado, subsiste apenas o vínculo de parentesco entre eles,
para estabelecer uma conexão entre o autor do ilícito e a candidata beneficiária. Para fins de responsabilização do candidato beneficiário pela prática do abuso de poder com aplicação das sanções de perda de mandato e declaração de inelegibilidade, exige-se participação direta ou indireta do candidato, ou ao menos o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência prévia dos fatos ilícitos praticados. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva e a ausência destes elementos essenciais, de modo a configurar a condição de mero beneficiário do candidato investigado, afasta a possibilidade de responsabilização. Então, eu quero desenvolvo aqui mais ou menos esse raciocínio e dizer que não basta apenas esse vínculo de dizer que o esposo da candidata é parente, que os amigos forneceram o carro, é preciso que haja prova, de fato, de que a candidata, ela patrocinou isso, né? Ela teve uma participação direta ou indireta, ou pelo menos que ela consentiu, ou que ela anuiu, ou que ela tinha conhecimento. E nisso, me pareceu que os autos, realmente, a investigação não andou nesta direção. A exceção à regra de responsabilidade subjetiva para perda de mandato é a hipótese em que o vice é cassado por causa de unicidade da chapa, sem que se tenha identificado sua participação ou anuência na conduta vedada, o que não é na hipótese desses autos. No caso em exame, a vinculação da candidata beneficiária entre a prática do ilícito se resume ao fato de que 2 apoiadores de sua campanha, a Sandra e o Marcos Ribas, financiaram o transporte terrestre executado por seu parente de 4º grau por afinidade, que é primo do esposo dela, da Elma, que é o Arnóbio. Neste ponto, os elementos fáticos probatórios são realmente frágeis e não permitem concluir pela existência de consentimento, anuência, conhecimento ou ciência prévia de que Elma, de Elma sobre a realização do transporte de eleitores, nem dela com Sandro e Marco, e nem com Clebson. O que tem é que a gente pode imaginar que ela sabia, mas entre poder imaginar e caçar um mandato, há uma distância realmente que nós não podemos dar um pulo sem uma segurança concreta. A gente pressupõe que tenha sido isso, mas não há nada que materialize e possa afirmar com concretude que, de fato, isso aconteceu. A mera existência de parentesco entre a beneficiária e o agente da conduta não permite extrair, de modo automático, a existência de uma relação de confiança ou proximidade entre Elma e Clebson, especialmente quando se trata de parentesco longínquo, e não há nos autos elementos de prova que corroborem este cenário. De igual modo, não se produziram provas que liguem Elma ao casal Sandro e Marco. Consta nos autos publicação na rede social, no Facebook, em que Sandra declara apoio à candidata investigada, e nada mais. Consta no mesmo documento outra publicação de terceira pessoa em que se associa a imagem de Sandra e Elma como um grupo político. Porém, não se permite confirmar a veracidade da afirmação, porque não se trata de uma afirmação da própria Sandra. Sandra Lacerda faz parte do cenário político local, candidatou-se nas eleições de 2018 e agora, em 2022. E o simples fato de declarar apoio a uma candidatura não a torna pessoa de confiança ou próxima da candidata apoiada. Portanto, senhores pares, ilustres pares, senhor procurador, senhores advogados, a partir do que consta nos autos, não identifico que existiu anuência ou prévio conhecimento de Elma Garcia quanto à execução de logística de transporte ilícito de eleitores no dia da eleição. E, desta forma, a sentença impugnada, a meu ver, merece ser reformada. Então, por tais fundamentos, com amparo no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, eu voto pelo provimento do recurso de Elma Garcia para reformar a sentença recorrida e julgar a ação totalmente improcedente e para julgar prejudicado o recurso de Fúvio Ariosto. É o voto, senhor presidente. Mário Júnior. Presidente,
Eminentes pares, eu li atentamente o processo e o voto de Sua Excelência o relator, que foi disponibilizado, e cheguei exatamente à mesma conclusão, presidente. Eu tenho tentado manter a coerência nesse tipo de processo, e bem examinando os autos, eu chego exatamente à mesma conclusão que o relator. Aqui, descabe partir para conjecturas, ilações ou suposições. Em situações de processo dessa gravidade, que envolve a cassação de mandato, sob a minha ótica, a prova produzida tem que ser cabal, tem que ser irrefutável. Nós não podemos admitir, em processo dessa complexidade, construção de ilações, conjecturas, suposições. Mas a prova produzida, sim, tem que ser uma prova correta, uma prova sólida e uma prova que, no meu modo de ver, tem que ser irrefutável, o que, no presente caso, não se verifica, não consta dos autos. Então, senhor presidente, sem maiores delongas, eu acompanho integralmente o voto do relator, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar totalmente improcedente o pedido. É como voto, presidente. Matias Neto. Eu acompanho o relator, presidente. Paulo Madeira. Senhor presidente, eu li também atentamente o voto do eminente relator, mas eu também analisei com muito detalhe a sustentação oral, e eu confesso que eu não estou seguro para votar só que os argumentos foram postos. Eu quero analisar essa questão probatória, porque eu acho que uma das medidas mais importantes do legislador brasileiro foi exatamente esse 41A, que veio trazer para a lei eleitoral essa possibilidade de impedir esses abusos de poder econômico. Eu confesso que estou tendente a acompanhar o relator, mas eu prefiro analisar esse processo para poder trazer meu voto, não é, com mais sustentação. Então, eu peço visto, senhor presidente. Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conheceu do recurso e, após o voto do relator, rejeitou, por unanimidade, rejeitou as preliminares de decadência por inobservância do desconsórcio passivo necessário, também de nulidade da instrução e da violação ao princípio do juiz natural, no mérito, após o voto do relator, dando provimento ao recurso, que foi acompanhado dos juízes Mário Franco e Matias Pires, pediu vista Paulo Madeira. Senhor presidente, com sua autorização, eu peço autorização para sair da sala, que começou já o evento aqui, eu tenho que correr para lá. Okay. E os demais, eu acho que não prejudica o quórum, porque tem quórum para julgar. Temos quórum. Tá. Eu estou aqui no... Tá. Então tá. Obrigado, pessoal. Um bom trabalho a todos, tá? Até amanhã. Vamos dar continuidade. Mas... Vamos dar continuidade ao... Vamos continuar. Começando. Presidente, a gente não lhe ouve. Não estão me ouvindo, não? Agora sim, agora voltou. Temos essa, será retirada de pauta, né, essas outras do João Lage. A representação número 0600-1562. Conduta vedada urgente, relator, representante do Ministério Público, representado Antônio Valdez. Também a ação de investigação judicial eleitoral, número 617-12, abuso de poder econômico, também da relatoria João Lage. Também da relatoria do João Lages, representação número 0601-641, conduta vedada agente público, relator João Lages, representante do Ministério Público, Valdez, que é representado. A quarta também, ação de impugnação de mandato eletivo, número 0600-003-49, abuso de poder político, segredo de justiça, origem Macapá, relator João Lage, impugnante Partido Socialista Brasileiro.
Retirado de pauta. Retirado de pauta também a número 5, investigação judicial eleitoral, número 0660-1748. Ação de investigação judicial eleitoral, número 060-1746. Relator João Lage. Ação de investigação judicial eleitoral, número 0600-1747, também relator João Lage, investigante Partido Socialista Brasileiro. Essa é retirada de pauta. Prestação de contas, número 0600-916, origem Macapá, relator Paulo Madeira. Interessado, Vitor Andrade de Amoras. Eminente relator, com a palavra. Presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados, servidores, servidoras e todos que nos ouvem pela rede. Senhor presidente, o presente caso trata de prestação de contas eleitorais de Vitor André de Freitas Amoras, ao cargo de deputado estadual pelo partido Rede Sustentabilidade, isso relativo ao pleito de 2022. O parecer da unidade técnica sugeriu desaprovação das contas em razão das irregularidades que aponta, que eu transcrevo aqui, receitas e despesas não comprovadas. A manifestação também sugeriu a devolução dos recursos tais como irregulares, que foram tidos como irregulares. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido da unidade técnica, entendendo que as falhas maculam a prestação de contas pela omissão em apresentar documentos comprovantes dos gastos e do recebimento dos recursos. Em síntese, esse é o relatório, presidente. Procurador Regional Eleitoral. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, o Ministério Público Eleitoral reitera o parecer lançado aos autos. Eminente relator. Senhor presidente, a unidade técnica ela foi muito precisa, né, ao apontar as irregularidades que foram identificadas, e quando nós vamos analisar o parecer, a unidade técnica, que vai na mesma linha do parecer eleitoral do Ministério Público, verifica-se que as irregularidades apontadas são graves, tanto pelos valores como por serem impeditivas de conhecimento da origem e da destinação dos recursos recebidos pelo prestador. Os recursos de origem não identificadas são indicadores de ilegalidade no recebimento de fundos de campanha, que gera desequilíbrio na disputa eleitoral, pois o candidato se beneficia no emprego dessas receitas de doação desconhecida em detrimento da concorrência dos outros candidatos, né? No mesmo sentido, a utilização de recursos com a preponderante comprovação da sua destinação, sem a comprovação da destinação. Eu cito aqui no voto, senhor presidente, precedente da nossa corte, do TRE do Amapá, acerca do tema, eu transcrevo, está transcrito integralmente aqui no voto, de modo que, para não alongar muito, eu estou acompanhando integralmente o que a unidade técnica recomendou, que vai na mesma linha também do Ministério Público Eleitoral, do parecer, de modo que eu acolho tanto as observações da unidade técnica quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral e voto pela desaprovação das contas de Vitor André de Freitas Amoras ao cargo de deputado estadual pelo partido Rede Sustentabilidade referente às eleições de 2022, nos termos do artigo 74, terceiro da resolução TSE 2367 de 2019. E fico candidato ainda, pelo meu voto, obrigado a devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 97.600, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 79 da mesma norma acima citada. Esse é o meu voto, senhor presidente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Presidente, o senhor precisa colher os votos. Sim, perdoe. Alguma objeção? Não havendo objeção, vou então proclamar o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade,
não aprovou a prestação de contas de Vitor André de Freitas Amora, referente à eleição de 2022, nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão e confira 7523, não é isso, Melene? Sim, presidente. Prestação de contas número 0601-321, origem Macapá, relator Paulo Madeira, interessado em Delgado Azevedo Gurgel. Eminente relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, servidores, advogados e advogadas e todos que nos acompanham. Senhor presidente, esse aqui é um processo muito simples e bem mais rápido até, porque quando foram apresentados os autos de prestação de contas do candidato Delgado Azevedo Gurgel, ao cargo de deputado estadual pelo Partido União, relativo ao ano de 2022, tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral entenderam que as contas estavam perfeitas, sem qualquer objeção. Portanto, o Ministério Público seguiu a mesma linha da unidade técnica e deu parecer no sentido de aprovar apenas com as ressalvas, que são ressalvas por erros materiais que não comprometeram. Esse síntese é o voto, senhor presidente. Desculpe. Relatório, né? Esse é o relatório, desculpe, presidente. Esse é o simples relatório. O procurador regional eleitoral. Senhor procurador. Reitero o parecer, senhor presidente. Eminente relator. Já, senhor presidente. Eu não ouvi o senhor. Vossa Excelência está com a palavra. Ok, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme eu antecipei, esse voto aqui é muito simples, né, porque é um caso em que tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral fizeram análise e verificaram que os erros que foram constatados lá eram erros de caráter material, erros menores, e que nós já temos diversos precedentes, que eu inclusive cito aqui no voto, de modo que eu estou votando no sentido de aprovar, com ressalvas apenas, em razão desses pequenos erros que foram citados, aprovando, portanto, com ressalvas quando o candidato ao cargo de deputado estadual, referente às eleições de 2022, nos termos do artigo 74, segundo da resolução TSE 23607 de 2019. Esse é o voto, senhor presidente. Temos alguma objeção? Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou a prestação de contas do candidato eleito ao cargo de deputado estadual e Delgado de Azevedo Gurgel, com ressalva, referentes às eleições de 2022, nos termos do voto proferido pelo relator. Acordo publicado em sessão 7524. Os eminentes pares, se algum processo em mesa, não havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. E amanhã, às 5 da tarde, não é, Milene? É sim, senhor presidente. Ok. Vamos ver se a gente começa um pouquinho antes. Vamos ver. Presidente, na verdade considerando o seu evento, às 16h30, porque os processos que vencem a publicação em mesa, nós já publicamos a pauta de mesa com início às 16h30. Ok, obrigado. Então, até amanhã, hein?